E aí, pessoal, tudo bom? Então, aqui eu vou apresentar um pouco agora sobre o Trello, né? Então, as principais funcionalidades, um tutorial bem básico, para depois a gente conseguir partir para uma padronização de utilização melhor, para conseguir desenvolver e tornar efetiva a utilização dessa ferramenta, né? Então, primeiro, ó, é só entrar no site do Trello.com, caso vocês ainda não tenham recebido o convite, mas eu acredito que já enviei para todos. Então é só conferir o e-mail do Google lá, do Gmail da Impec, que tem um convite do Trello. Então é só vocês entrarem no site e fazer o cadastro pelo Gmail da Impec. Quando vocês fizerem o cadastro e entrarem lá, vocês vão ter uma interface parecida com essa. No meu caso aqui tem alguns quadros a mais, vários outros, mas vai ser semelhante a isso. Vocês podem editar o perfil de vocês, colocarem lá a foto, alguma coisa. E aí, quando vocês entrarem em algum dos quadros, então é por ele que eu vou mostrar agora as funcionalidades, é lá que vocês vão trabalhar. Como vocês observam aqui, ainda não são todos que têm acesso a todos esses quadros aqui, mas eu separei um quadro para cada diretoria, um quadro para cada equipe do projeto trainee e alguns quadros específicos, então consultoria, update, diretoria executiva, geral, né? Então algumas coisas mais que necessitam de uma separação na atividade, né? Então aqui, ó, eu vou mostrar pelo quadro da consultoria, que é o que a consultoria piloto que a gente tá realizando. Então eu vou mostrar os exemplos aqui e as funcionalidades. Esse aqui é o formato que já vai ser utilizado, então eu apresentei hoje para a diretoria de projetos, para os coordenadores, para eles passarem para todo mundo e para ir utilizando como registro das visitas, né, da consultoria. Então esse é o formato da consultoria, diferente um pouco do formato dos projetos, né, das diretorias, mas cabe a cada equipe utilizar da melhor forma que conseguir. Sobre as funcionalidades, então vou falar primeiro do meio aqui, desse centro. Então, como vocês viram, aqui é o quadro, que é o board, e em cada coluna dessa se chama lista, né? É o list. E cada cartão, né? Cada cartão desse aqui é o chamado card. Então, aqui está separado por informativos gerais, relatório 1, relatório 2 e 3. Por padrão, quando você criar um quadro novo, ele vai vir naquilo que eu comentei já, que é itens a fazer, itens sendo feitos, itens concluídos. Aí você consegue separar ou alterar da forma que você precisar ali. Primeiro, esses cartões você consegue criar vários, então você coloca um cartão para cada tema, para cada tópico a ser discutido, a ser apresentado, ou cada atividade que precisar ser acompanhada. Então você pode criar vários ali. Esses cartões você consegue mover de uma lista para outra facilmente. Até por isso tem aquele formato padrão lá que eu falei, que você pode mover. Então, itens a fazer, se isso aqui é um item a ser feito, você pode mudar para sendo feito e depois mudar para feito, né? Então você consegue alterar ali com bastante facilidade. E aí sobre a utilização dos cartões, então você vai criar algum lá, tenho esse aqui criado. Os cartões são como se fossem tópicos concentrados, que concentram as discussões. Então você pode tanto discutir os pontos daquele cartão, quanto definir e inserir vários outros dados. O primeiro principal ponto é que todo mundo pode comentar, então vocês podem aqui desenvolver a discussão. Você pode colocar o título, uma descrição, colocar uma descrição aqui, e os membros, né? E os rótulos também. Então eu vou falar aqui agora sobre as funcionalidades que você pode adicionar a cada cartão. Bom, ele começa com os membros, então quando você cria um cartão e abre ele, você consegue aqui selecionar os membros que você quer atribuir àquele cartão. Então no caso de ser uma atividade, por exemplo, você vai atribuir essa atividade a alguém, alguém vai executar essa atividade. Então você vai colocar essa pessoa lá como responsável por aquela atividade. No caso eu estou aqui, ó, coloquei eu como responsável por essa atividade, por esse cartão. Então tudo que acontecer nele aqui, quem comentar, quem adicionar algum dado, eu vou ser notificado, tanto por e-mail quanto por aqui mesmo pelo Trello. Quando eu abrir o Trello, ele vai aparecer uma notificação ali. Então ele me deixa a par de tudo que for acontecendo aqui, tanto que está aqui, ó, aparecendo subscribe, que quer dizer que tudo que tiver de notificação ele vai me enviar. O segundo são os labels, que são os rótulos. No caso aqui das consultorias, eu coloquei esses 4
títulos, né, essas quatro cores. Vocês podem utilizar todas essas 6 aqui, mas daí depende do que que vocês acharem necessário. No caso, a gente vai padronizar depois uma utilização igual para todo mundo, mas aqui é para apresentar a funcionalidade, né? Então aqui está programado, atividade próxima, atrasado e concluído. No caso que eu deixei como programado, você pode trocar os rótulos e deixar ali destacado, né? Depois eu vou mostrar o porquê de utilizar esses rótulos. Mas você pode ir lá, você precisa estabelecer, ficar atualizando ali, mas você sempre vai ali colocar o rótulo quando você for atualizar o cartão. Outro item que você pode adicionar é o checklist, então você pode colocar aqui lista de atividades 1 e adicionar. Aí você vai colocando lá item 1, item 2, item 3. Então esses itens, né, você vai colocar o nome. À medida que eles forem sendo concluídos, você vai checar ali e você consegue conferir o progresso também, né? Então isso é bem interessante para atividades que passam por algumas etapas, que precisam de alguns itens para completar. Outra informação que você pode adicionar no cartão é o due date, que é o prazo de realização. Então você pode colocar aqui, selecionar no calendário a data, o horário que é para ser cumprida a atividade ou para ser cumprido aquele item, né, para finalizar a discussão, que seja. Você pode selecionar e salvar ali. Então ele vai aparecer a data de prazo e depois, quando estiver próximo do prazo, ele vai destacar, quando estiver no dia também ele vai destacar, vai te informar, te avisar, né, que está perto do prazo daquela atividade, e quando passar do prazo também ele vai te notificar. Vai ficar até vermelho aqui destacando que é uma atividade atrasada já. E aqui os anexos, o attachment, você pode selecionar aqui tanto do computador quanto do Drive, do Dropbox, Box, OneDrive. Então você pode anexar vários arquivos aqui, documentos, pesquisas, qualquer coisa que você precisar, você pode anexar. Ele só não abre aqui dentro, mas você consegue anexar o arquivo, então é bem mais fácil de você conseguir acessar eles, né? Aí depois de cada cartão tem as ações, né? Então você pode mover ele tanto para outros quadros, outros boards, então no caso aqui outras diretorias ou o que for, quanto entre listas, então consegue mover de uma lista para outra por aqui, né? E na posição do cartão, se quer colocar ele no primeiro, em segundo, em terceiro ou no final. Você pode copiar da mesma forma para outros cartões, para outras listas, para outros quadros. Você pode tirar a subscrição do quadro, mesmo que você esteja aqui, caso você não queira ficar recebendo notificação. E aqui é para você arquivar o cartão, então ele vai sumir do quadro principal, vai ficar armazenado, mas não é muito aconselhável que depois você perde o acesso fácil à informação. Beleza? Então isso são as principais funcionalidades do cartão. Aí, como eu falei, dá para você transitar ele entre as listas você consegue criar e editar aqui o nome. Consegue mover as listas também de lugar, né? Então dá para você trabalhar ali facilmente com os blocos de ações, de categorias ali. Aqui se quiser criar uma lista a mais. E agora sobre algumas outras funcionalidades complementares, né? Aqui como vocês podem ver, estão apresentados os membros, né, daquele quadro. Então você pode adicionar os membros, colocar ali, para que eles tenham acesso direto àquele quadro. Aquilo que eu falei de você conseguir adicionar o membro responsável pelo quadro, pelo cartão, você pode fazer da mesma forma aqui. Então você pode clicar ali e adicionar ali. Beleza? Então, né, quando você adiciona, a pessoa já recebe uma notificação que ela foi atribuída para aquele quadro, para aquele cartão, né, para aquela atividade. Então ela vai receber lá o título do cartão, quem que adicionou ela, quem que atribuiu. Então ela vai ser notificada também, e da mesma forma que você, tudo que acontecer lá, ela vai receber uma notificação. E aqui você pode adicionar os membros, né? E aí outro ponto aqui é que nessa aba aqui, ó, ele mostra tudo que tem acontecido por final. É como se fosse uma timeline, né? Ele vai atualizando ali e mostrando o que você fez por último, quem fez a última atividade e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, ó, o Gabriel Pimenta adicionou o Thiago Borsato para esse quadro. Eu criei os itens completo tudo do checklist ali, da semana 01. Então ele vai mostrar as últimas atividades, né? E outra forma de você conferir as alterações é aqui, ó, nas notificações, só que isso aqui daí é
num quadro geral. Então, de todo o seu Trello, todo o seu cadastro lá, o que aconteceu por último, de todos os quadros que você participe e tudo mais. Daí, mais uma funcionalidade aqui no menu. Vocês podem pesquisar todas essas outras aqui, dar uma olhada, mas o mais interessante é esse Filter Cards aqui, que é você filtrar os cartões daquele quadro. Então, aqui que entra aquilo que eu falei sobre a funcionalidade de utilizar os rótulos dos cartões. Então, essas coresinhas aqui com o título de cada uma. Como vocês veem, ele aparece aqui em primeiro. Então, por exemplo, eu quero identificar todas as atividades que estão programadas. Então, quer dizer, tudo que está em verde aqui. Então, eu vou clicar lá e vai mostrar tudo que eu rotulei como programado. Vai filtrar tudo e mostrar só aquilo. Então, o que está atrasado? Cliquei lá. Então, tudo que eu coloquei como atrasado, ele vai aparecer lá e vai me dar de cara a atividade. O que já foi concluído? Então, tem lá 2 itens que eu marquei. Então, isso é muito interessante para quando você quiser ter um acesso rápido, uma revisão rápida do status da atividade daquele projeto. Você consegue acessar aqui e filtrar os cartões. Da mesma forma, você pode filtrar pelo membro. Então, quais atividades de algum membro? No caso, por exemplo, quais atividades que eu estou atribuído? Cliquei lá, tudo que eu tiver atribuído eu apareço. Quer dizer, aparece ali, né, como cartão. Então, ele mostra ele filtra todo mundo, né. Tem outra forma interessante de você acompanhar também. Se você quer acompanhar a atividade de algum membro, de algum companheiro de trabalho seu, você vai lá e clica e vê tudo que ele tem de atribuição. Aí você pode tanto ajudar quanto lembrar ele sobre a atividade e tudo mais. E aqui o último filtro é sobre a data, né? Então, aquilo que eu falei, quando você estabelece a data de prazo de algum cartão, de alguma atividade, ele vai mostrar aqui, né? Vai te avisar quando estiver perto e tudo mais. E aqui você pode filtrar também pela proximidade da data. Então, o que está com prazo para o próximo dia. Aqui não aparece nada. O que está para a próxima semana. Coloquei aqui para o dia 12 de setembro, então aparece aquele cartão ali. O que está para o próximo mês. Então, da mesma forma. E o que está atrasado já. Então, o que já passou do prazo que você estabeleceu. Então, você consegue conferir aqui bem rápido tudo que você precisar, né? Todas as principais informações, todas as principais categorias. Do mesmo jeito, você consegue filtrar por palavras, sem necessidade de ter hashtag e esses rótulos assim, mas você consegue as palavras. Então, se você tem alguma coisa padrão, por exemplo, aqui no caso que tem todos é semana, quase todos. Então, se eu digitar a palavra semana, vai me aparecer tudo que tem a palavra semana no cartão. Então, análise, lá, relatório. Então, você consegue pesquisar por palavras também. Essa é uma ferramenta bem interessante. Mas, então, basicamente é isso. São as funcionalidades do cartão, o que você pode atribuir a cada cartão, como você vai gerenciar os membros. Outra forma também é você colocar os membros como administrador ou só participante, né? Então, você consegue mudar a permissão quando você é dono do quadro. Caso você não seja, é só pedir para quem é também para ter a liberdade de edição ali. E são essas principais funções, né, da ferramenta. Acho que com isso já dá para ter bastante noção, já dá para começar a fuçar e vocês conseguem utilizar aí da forma que conseguirem trabalhar melhor. Então, separa por categorias, separa por tempo, período de execução, coloca um cartão para cada atividade, um cartão para cada pessoa. Vai do critério de cada gerente da equipe, cada gestor, cada equipe da forma que conseguir trabalhar melhor. Mas, como eu falei, a gente também vai padronizar alguns itens de utilização, algumas formas de utilização, para que todo mundo tenha também a mesma visibilidade da ferramenta, né? Utilize da mesma forma. Mas isso é o principal. Beleza? Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, me procurem ou deixem um comentário aqui. Tá? É isso, pessoal. Até mais.